Segundo Nietzsche, o homem é um animal político. Quando ele quis dizer isso, ou ele disse isso, ele quis dizer que o homem é um ser social. Nós somos um indivíduo enquanto comunidade, enquanto sociedade, mas, por outro lado, nós somos seres sociais. Ou seja, nós precisamos de convivência humana, por vários fatores, né? O título do programa hoje é uma parafrase, né? Eu parafraseei uma frase de um poema de Vinícius de Moraes que diz: filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como saber? A parafrase é: amigos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como saber? Como nós somos seres sociais, inevitavelmente nós vamos nos relacionar coletivamente, tá? A primeira comunidade que a gente participa é a nossa família, né? Todos nascem aqui, via de regra, né, pela união de duas pessoas, de um homem e de uma mulher, né? Então, a partir do momento que você nasce, minimamente você já vai ter a tua mãe. O pai, de repente, pode meter o pé, mas a tua mãe estará presente. E muitas das vezes você já terá irmãos também. A tua mãe terá irmãos, aí você terá tia, tios, né? Teu pai da mesma forma. Você terá avó, avô. Então, você está vivendo numa pequena sociedade. Nós estamos vivendo numa pequena sociedade, tá? O ser humano, na realidade, por natureza, ele é um animal social. Nós somos um animal social, diferente dos outros que acabam tendo a tua comunidade também, mas não necessariamente eles vivem juntos ali, né? Eles acabam se separando, não tem uma relação muito próxima de familiar, né? Existem algumas exceções na natureza, né? Então eu perguntei para IA qual que é a importância de uma amizade e qual é a importância de se viver em sociedade, tá? Necessariamente, né, a partir do momento que a gente, não só a criança também, mas vamos falar da fase adulta já, porque esse programa é para adultos, né? Você terá de estudar, então você tem uma comunidade escolar, né? Quer seja no primário, no ginásio, no segundo grau, na faculdade, enfim. Depois você vai para trabalhar, você tem uma comunidade profissional, né? E além dos seus amigos, né? De uma maneira geral, que são trazidos de acordo com a tua convivência social, né? Com as diferentes ramificações que você vai tendo aí, né? Cada um com a tua característica, a comunidade, inclusive religiosa, né? É uma convivência muito complicada, muito complexa, né? Mas vamos falar hoje mais especificamente sobre o amigo, né? Não necessariamente todas as pessoas do teu colégio, da tua escola, da faculdade são seus amigos. Do teu trabalho da mesma forma, até da tua família, por incrível que pareça. Eu gostaria que fosse, né? Porque os familiares, os irmãos, os primos, eles são os elos mais fortes que nós temos com a nossa existência, né? Com a nossa ancestralidade. É a ligação mais forte. A mesma ligação que você tem com o teu passado, os seus irmãos têm também. Então vocês estão interligados, né? Mas não necessariamente. Você não precisa tomar cerveja com teu irmão, com teu colega de trabalho, com teu colega de classe, com a maioria das pessoas que você conhece, né? Existem pessoas que são um pouquinho mais próximas, né? E qual que é a importância, então, dessa amizade, né? Essa amizade mais próxima um pouco. E eu posso falar também, de uma certa maneira, da convivência social, né? O apoio emocional, tá? A partir do momento que você tem amigos, você acaba fazendo com que esses amigos funcionem como uma grande rede de apoio, tá? Uma rede de apoio sobre todos os aspectos, né? Para te ouvir, para que você converse, né? Para que você reduza o estresse, te ajuda a organizar pensamentos, né? E traz a sensação de pertencimento, né? Tanto de você próprio, quanto o pertencimento do bom sentido também, né? De repente, eu costumo dizer aquela frase que ninguém é de ninguém. Na realidade, a gente tem que respeitar as diferenças, né? Nós somos amigos, conversamos, convivemos, mas cada um é um ser único, um ser individual, tá certo? Então, estudos da psicologia mostram que pessoas com vínculos sociais fortes têm menores níveis de ansiedade e depressão, e estresse, inclusive, né? Porque
A amizade, né, as conversas com os amigos, pode ser em qualquer lugar, pode ser num happy hour, pode ser num botequim, pode ser numa igreja, pode ser num supermercado, pode ser numa visitação. Essa ideia da visitação é muito interessante. Ela acaba te reduzindo níveis de ansiedade, depressão e estresse, né? Então, é uma rede de apoio importante, essas amizades verdadeiras que a gente estabelece, tá? O desenvolvimento pessoal, né? Conviver com outras pessoas nos obriga a ouvir opiniões diferentes, né? E respeitando as opiniões diferentes, né? Não é essa polarização que a gente está, onde, né, política, né, que pessoas da própria família brigaram com pessoas da família, irmão brigaram com irmãos, primos brigaram com primos, amigos brigaram com amigos, pai brigou com filho, filho brigou com tio, com pai. Isso é um absurdo, né? Então, ouvir e respeitar as opiniões diferentes. Negociar ideias, tá? Porque de repente eu tenho uma ideia e o outro cidadão tem outra ideia. Só que se eu me fecho com a minha ideia, achando que a minha ideia é a melhor, que é a correta, isso também não dá. Então é estabelecer um diálogo para que eu ouça, né, essas opiniões, essas ideias contrárias e de repente faça uma ponderação ali, né, uma mescla ali para que eu também possa crescer e claro que o teu amigo também vai crescer de uma certa forma. E desenvolver empatia. Eu tenho meio que rechaçado essa palavra empatia, né, do dicionário, né? Empatia significa meio que se colocar no lugar do outro, mas não é nesse sentido que a gente está falando, porque dificilmente eu vou me colocar no lugar do outro, eu não vou conseguir sentir a dor do outro, né? Isso é praticamente impossível. Eu posso ser compassivo, eu posso ser solidário com o outro, né? Mas não empático. O que é empatia? Me colocar no lugar do outro é fácil. Se eu estou numa situação controlada aqui, muito beleza, muito tranquila, e eu vou me colocar no lugar do outro, eu não estou sentindo o que ele está sentindo dor, ele está numa cama de hospital, ele perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu o irmão, e eu vou me colocar no lugar dele. Isso na realidade, acaba sendo um pouco de hipocrisia, né? E essas relações também nos servem para amadurecer emocionalmente, para crescermos. Isso é importante, porque faz parte do contexto. Cada um é individual, é um ser único, mas é um processo. Você capta, você absorve outras informações, outros relacionamentos, outros comportamentos e que te faz crescer emocionalmente, tá? Ou seja, convivência social, ela molda o nosso caráter, ela ajuda a moldar o nosso caráter. Parece que tem eu não sei, um filósofo desse da modernidade aí que está dizendo que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos mais. E é possível, né? Depois vocês pesquisem isso. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. E é possível que seja, né? Naquela mesma ideia de que o homem é determinado pelo meio, né? Que é a ideia, né, da evolução darwinista, né? Que o homem é fruto da evolução. E, de qualquer forma, ele vai evoluir. Se ele está num meio que as pessoas não fazem com que ele cresça muito e colocam ideias torpes, ideias tortas, a tendência, a característica dele é ser da mesma maneira daquela comunidade na qual ele convive. Troca de conhecimento. Grande parte do que aprendemos na vida vem da troca com outras pessoas, né? É interessante, hoje tem a opção da internet, você tem aí um mundo aberto numa tela, no computador ou no celular, né? Mas trocar ideia com pessoas, tanto com crianças como adultos, como velhos, pessoas mais idosas, cara, é de uma sabedoria, de um conhecimento, né, fantástico, cara, fantástico, inclusive para crescimento pessoal, tá? Você consegue trocar experiências, você consegue ouvir conselhos, né? E a observação do comportamento também. Não quer dizer que o comportamento daquela pessoa seja o adequado, mas você faz uma comparação, né? Se o comportamento dela for melhor do que o seu em determinada situação, você vai, vou me espelhar nela, eu não tinha pensado nisso, né? Ela está agindo da forma certa, eu estou agindo da forma correta, sobre todos os aspectos. De repente você está tratando de assunto de fazer gato, por exemplo, né? Muitas pessoas defendem a ideia de fazer gato de TV, de telefone, de qualquer coisa aí, de canais de televisão aí, gato de água, de energia elétrica. Porque o governo rouba mesmo, o governo nos tira daqui. Cara,
se você condena, né, as atitudes do outro, né, as atitudes erradas, você não pode agir da mesma maneira. Então, que autoridade ou que legitimidade nós teríamos a partir do momento que eu tenho um gato de TV na minha casa, eu tenho um gato de água, eu tenho um gato de energia elétrica, cara? Então não dá. São contraditórias essas opiniões aí, tá certo? Civilizações inteiras evoluíram porque os humanos compartilharam conhecimento. Compartilhar conhecimento. A gente fala hoje de IA, cara. IA nada mais é do que um processamento de dados de pesquisa. IA não é uma entidade, não é uma pessoa. IA é um organizador de ideias, de pesquisa. Ele só busca o que foi criado pelo homem, né? A máquina não cria nada. IA é espetacular, ela me ajuda a fazer isso, fazer texto, fazer isso, fazer aquilo. Lê do engano, cara. Ela só ajuda você a organizar. Mas a ideia é sua e de outras milhares ou milhões de pessoas que criaram esse conteúdo de fato, tá? Saúde física, né? Isso pode parecer curioso, mas é real. Pessoas com boas relações sociais tendem a ter menor pressão arterial. Por quê? O cidadão meio solitário ali, ele fica pensando nas coisas mais ruins, ou fica, né, mentalizando só coisas ruins, acaba alterando, inclusive, a pressão arterial, a saúde de uma maneira geral. Menor risco de doenças cardíacas, cara. O cara alivia o estresse, ele conversa, ele bota pra fora, né? Ele compartilha informações, alguma coisa que tá angustiando ele, que tá sufocando o peito, e ele compartilha isso, né? E maior expectativa de vida. Pessoas que têm convivência, né, de amizades, convivência social, têm maior expectativa de vida. Ele vive mais. Você acha que o velhinho que está batendo papo na praça lá, ele vai morrer logo? Ou o cara que está estressado, ali, fechado no escritório, ele vai viver mais, tá? Então, o isolamento prolongado pode afetar o corpo quase como um fator de risco para a saúde. O isolamento, a falta de convivência social, falta de convivência com amigos, com familiares, tá? Sentido de pertencimento. Agora vamos esclarecer um pouquinho mais essa ideia de pertencimento. Existe uma necessidade humana básica de pertencer a um grupo, né? Não necessariamente, eu respeito as pessoas, né? Mas são vários grupos, né? De repente você não quer ir naquela igreja tal, você vai numa outra igreja. Você não quer ir naquela escola tal, você vai em outra. Não quero ir naquele clube, naquela academia. Você tem esse livre-arbítrio de escolher. Mas é necessário que você se pertença, que você pertença a uma sociedade. Até no botequim, pô. Eu gosto do botequim do Valdo. O outro gosta do botequim do Raimundinho, botequim do Zé, do Bigode, enfim. Ele vai escolher o nicho dele, o território dele, a comunidade, o grupo dele, né? Família, amigos, comunidades ou colegas de trabalho dão a sensação de que fazemos parte de algo maior. Nossa existência tem significado dentro de uma rede humana. Então, eu faço parte de um grupo, eu sou importante, sob todos os aspectos, né? Até no sentido de fazer com que esse grupo evolua, né? Porque é fácil, um dos grandes pecados nossos, né, é o pecado da omissão. É fácil a gente se omitir perante as situações, perante tudo, perante uma injustiça, perante uma opinião, perante uma situação que pode mudar a vida de uma sociedade, de uma cidade inteira, né? Se eximir de votar, por exemplo, se eximir de debates, de assistir, tudo isso é você se afastar. Visão filosófica, então, da amizade. É uma visão aristotélica, inclusive, né? Eu já falei isso no começo. O homem é um animal político-social, né? Ou seja, viver isolado não corresponde à natureza humana. Tá? Mais um ponto importante. Mais do que ter muitos contatos superficiais, qualidade nas relações costuma ser mais importante que quantidade. Tá? Tem algumas visões filosóficas com relação, eu já falei do Aristóteles, né? Umas visões filosóficas com relação a amizades. Né? Nietzsche, amizade como crescimento. Para Nietzsche, a amizade, ele via a amizade de uma forma diferente na realidade. Para ele, um verdadeiro amigo não é apenas alguém que concorda com você, mas alguém que desafia suas ideias, que estimula seu crescimento, que ajuda você a se tornar melhor.
né? Melhor amigo é aquele que diz o que você tem que ouvir, não o que você quer ouvir. Isso vale para as relações também, né? Relação marido-mulher, relação de amigos, enfim, as relações diferentes, relações profissionais também. De repente eu posso dizer, tá legal, é isso mesmo, mas eu tô querendo que você se ferre. Para que eu não queira que você se ferre, eu vou orientar você, eu vou falar a verdade, vou falar o que você precisa ouvir. Mas você tem que estar preparado para receber isso também, sem melindres, né? Então isso é com relação a Nietzsche, tá? Então, vamos fechar aqui. Eu tenho uma dificuldade de ser sucinto. Eu começo o programa, vou ser sucinto, vou fazer um programa em 5 minutos. O programa menor que eu consegui fazer aqui, lendo um texto, foi de 8 minutos. O restante é tudo de 15 minutos. Mas obrigado à minha audiência, né, à minha fiel audiência. E eu peço a vocês, né, a generosidade de compartilhar, tá? Compartilhar esses conteúdos. Eu tenho percebido que um ou outro conteúdo que eu subo, ele tem tido uma repercussão, né, um engajamento maior. Não sei porquê, são conteúdos que de repente eu nem divulgo muito, né? Mas acontece, talvez por um algoritmo, alguma coisa assim. Mas eu sempre falei, eu não tenho muito interesse de monetizar isso, não quero mesmo. Eu só quero trocar essa ideia toda quinta-feira a partir de 20 horas, todas as semanas, a partir de 20 horas com vocês, tá? Mas tenham o carinho de pelo menos dar um joinha aí para mim, tá bom? Eu agradeço vocês e um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.